Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje vou falar aqui sobre uma banda, mais especificamente sobre um artista, né, que se despontou nessa banda, uma banda britânica, meio da década de 60 e comecinho da década de 70 também, que é o The Nice, o nome dessa banda, e o artista em questão era o Keith Emerson, que pra mim foi o melhor tecladista da história do rock, na minha opinião, sim. Perdoe os fãs do Rick Wakeman, mas pra mim o Keith Emerson foi o melhor de todos. Só que ele era um tantinho quanto egocêntrico, digamos assim. Principalmente porque ele não, praticamente durante a maior parte da carreira dele, ele não dividia a atenção dele com guitarristas. Então, por exemplo, o Emerson, Lake and Palmer não tinha guitarrista. O Greg Lake quebrava um galho na guitarra, no violão quando era necessário, mas não era um guitarrista fixo, assim, não era, apesar de ser muito talentoso, mas não era um guitarrista, vamos dizer, espetacular. E na maior parte do The Nice também, era um trio também com teclado, baixo e bateria, mas no primeiro álbum do The Nice, ele dividiu espaço sim com o guitarrista, e esse não por acaso é o meu álbum preferido dessa banda, que é esse aqui, The Thoughts of Amaryllis Devjack. Um título bem curioso, né? Tá aqui essa minha edição da Charlie, é bem simplesinha também, não tem faixas bônus. Já foi lançado uma edição de faixas bônus com esse álbum. Aqui. São apenas as 8 canções mesmo que fizeram parte da edição original. Mas já está mais do que suficiente para você poder curtir aqui. Então aqui temos esse nome estranho, Amaryllis Devjack. Quem que era esse cidadão? Na verdade não era nenhuma pessoa que existisse. Amaryllis é a união de Keith Emerson e David O. List, que era o guitarrista da banda nesse primeiro álbum. E o Devjack seria o Brian Davidson, o Dav seria o Brian Davidson, que era o baterista, e o Jack, o Lee Jackson, que era o baixista e também vocalista. Considerado aí por alguns como o pior vocalista de rock que já existiu. Mas aquele até que não estava cantando mal, não. Realmente, no segundo álbum da banda, o Ars Longa Vita Brevis, ele realmente não estava nem um pouco inspirado como vocalista, digamos assim. Mas deixemos isso para lá. Então aqui, como eu falei, até onde eu saiba, é o único álbum assim, que o Keith Emerson dividiu com o guitarrista. Certo? E também acredito que seja onde o Keith Emerson despontou aqui como guitarrista. Então aqui temos, se eu não me engano, esse aqui era o David O. List. Vou até tirar aqui da caixinha para não fazer reflexo. Esse aqui era o David O. List. Esse aqui é o Brian Davidson. O Lee Jackson aqui de bigode e o Keith Emerson aqui. Então temos aqui um dos melhores álbuns que eu considero da transição do psicodélico para o progressivo. O progressivo é eu considero meio que um desdobramento natural do rock psicodélico. O interesse em sair apenas daquela base de blues e country e procurar a sede por novas sonoridades, no caso, para mim é típico do progressivo, mas já começou com o psicodélico. Então aqui temos, desde a primeira canção, Flower King of Flies, a gente tem aí um trabalho incrível, espetacular do Keith Emerson como tecladista. E a gente vê que o David O. List era um guitarrista interessante, vamos dizer assim, mas não estava à altura dos grandes guitarristas da época, como Jimi Hendrix ou Robert Fripp, por exemplo, ou o David Gilmour. Meio que aqui ainda era o Syd Barrett. Nessa época que esse álbum foi lançado, o guitarrista do Pink Floyd era o Syd Barrett. E temos uma história interessante sobre o Pink Floyd e o Nice que eu vou contar depois. Então aqui em Flower King of Flies a gente vê uma cozinha segura. O Lee Jackson e o Brian Davidson eram bons instrumentistas. E o David O. List era bastante influenciado pelo Jimi Hendrix, mas não tinha o talento todo que o Jimi Hendrix tinha. Mas ele era um guitarrista, como eu falei, interessante. Pois aqui, nas músicas Thoughts of Amaryllis Devjack e Bonnie Kay, para mim são as mais parecidas com o que faria o Emerson, Lake and Palmer, certo? Apesar de serem músicas bem curtinhas.
mas aqui a gente já vê também como que o Keith Emerson era um tecladista extremamente acima da média. E temos aqui a grande faixa do disco, que é Rondo. Rondo é praticamente uma música obrigatória entre os grupos psicodélicos de então, que era uma versão, né, de Blue Rondo à la Turk, do Dave Brubeck Quartet, do espetacular álbum Time Out. Mas aqui temos uma versão não jazzística, mas psicodélica, francamente psicodélica mesmo. E aqui parece que todo mundo está possuído, que aqui todo mundo toca incrivelmente bem nesse instrumental aí de mais de 8 minutos. Então, Rondo é um clássico daquela época, é um polaroid perfeito do que se fazia ali naquela transição psicodélico progressivo na Inglaterra, naquele período de 67, 68. E de longe a faixa mais espetacular desse álbum aqui. Depois temos outro instrumental também que eu não acho tão inspirado, que é o War and Peace, e é tão longa quanto o Rondo, as duas têm praticamente a mesma duração, mas já não é muito inspirada. Depois temos um pop meio maníaco aqui com Tantalizing Maggie. Eu já ouvi falar, eu já vi o pessoal escrever muito mal sobre essa música, mas eu gosto bastante dela, principalmente o final, com o Keith Emerson também dando um show nos teclados para variar. Down, a mais psicodélica de todas talvez, com andamento meio soturno, vamos dizer assim, meio sombrio. E eu gosto muito de Cry of Eugene também. Acho que é a faixa que o Lee Jackson melhor canta, porque ele está mais afiado aqui. E também o Keith Emerson e o David O'Leary fazem um belo duelo aqui entre teclado e guitarra. E como eu tinha falado para vocês, o Pink Floyd, daquela época ainda com o Syd Barrett, e o Nice tiveram uma certa relação numa excursão que foi feita com 8 bandas. No final de 1967, uma excursão conjunta aí que eles excursionaram para a Inglaterra com 8 bandas, algumas de renome, outras ainda iniciantes. Não sei se eu vou lembrar de todas, mas eu sei que estava a principal delas era o Jimi Hendrix Experience, depois vinha o The Move, depois vinha o Nice, depois o The Nice e o Pink Floyd tinha praticamente a mesma importância naquela época, os 4 estavam meio pareados. Depois tínhamos o Amen Corner, o Ear Apparent e as outras duas que são mais, uma chama Outer Limits, a outra eu sinceramente não vou me lembrar aqui qual que é. Então mas ficaram 8 bandas que excursionaram juntos pela Inglaterra no final de 1967, e o Syd Barrett já estava no auge ali da loucura dele. Ele simplesmente sumia em alguns shows e o Pink Floyd tinha que recorrer ao David O'List como guitarrista nas vezes em que o Syd Barrett dava aquelas escapadas dele para sabe-se lá onde. Então, e geralmente o David O'List, ele contava que ele tocava com um chapéu para disfarçar que ele não era o Syd Barrett. Ele colocava um chapéu ali e tocava meio que de costas para o pessoal não perceber que não era ele. Mas também o Syd Barrett era o principal vocalista do Pink Floyd na época. Não sei como é que o pessoal não percebia, só se tivesse muito chapado de ácido mesmo. Então, durante essa excursão aí, eu acredito que mais da metade do show do Pink Floyd não contou com o Syd Barrett na guitarra e nos vocais, e sim com o David O'List ali quebrando um galho, vamos dizer assim. E logo após o início de 68, também o David O'List saiu da banda, o David Nice continuou como um trio e lançou mais 4 discos aí, sendo que, se não me engano, os 2 últimos foram lançados, assim, vamos dizer, póstumamente, quando a banda já não existia mais, porque já existia o Emerson, Lake and Palmer. O Keith Emerson já tinha entrado em contato com o Greg Lake e com o Carl Palmer para formar o supergrupo Emerson, Lake and Palmer, que já foi muito detonado também pela crítica, mas eu gosto muito. E eles tiveram uma certa reabilitação crítica também nos últimos anos aí. Eu seguramente vou falar do Emerson, Lake and Palmer futuramente aqui, porque é uma das bandas que eu mais gosto. E para mim o Keith Emerson é, sem dúvida alguma, o melhor tecladista da história do rock. Isso na minha opinião. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!